Vamos que vamos, mais um Pode Constelar, gente. E hoje nós estamos de casa nova, aqui na TV Barueri, que está sendo, assim, um presente estar nesse lugar. E hoje com convidados, assim, de honra, que vai ser uma honra ouvir a história. E você, pai e mãe, você precisa ficar até o final, porque tem muito conteúdo aqui para te ajudar, para você saber como conduzir os seus filhos adolescentes, tá? Então, com muita honra que eu recebo aqui, Suelen, Raul, muito obrigado, viu, por ter vindo. O prazer é todo nosso. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por nos dar a oportunidade de falar da nossa vida para que seja exemplo para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo hoje. E é mesmo, né? Porque tem, além da história que vocês vão contar aqui, vocês têm um projeto lindo também, que depois eu quero que vocês contem um pouco do projeto Alcance, que é lindo, que eu tô fazendo parte. Mas Exato. Assim, é uma emoção, né? Sempre você falou uma palavra no último dia que nós fomos entregar lá as marmitas, né, para os moradores de rua, eu já tô adiantando aqui. Você falou de uma palavra, o que eu sinto, eu te perguntei, o que você sente? Você falou assim, é gratidão. Aí ficou na minha cabeça, eu falei assim, gratidão. Então você faz com amor, né? Sim. Eu saio de lá, em vez de sair triste, né, por ver a situação, eu saio de lá feliz. Eu confesso, assim, que eu saio, é uma alegria no meu coração, assim, eu tento pegar as melhores imagens, que é a pessoa comendo, é a pessoa feliz, é a pessoa agradecendo. Orando ali, né, com a gente. Exatamente. E foi bem bonito, isso, né? Isso me deixa feliz, isso me deixa grata. Depois nós vamos falar mais do projeto Alcance. Raul, obrigado, viu, por você ter vindo, ter o prazer aceito. É todo nosso. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, compartilhar um pouquinho de nossa história, do que a gente passou, de como foi a nossa adolescência, esse impacto que a gente teve acho que no decorrer do podcast, acho que vai ficar claro como que a gente conseguiu superar isso daí, como que a gente conseguiu constituir família depois, enfim, tem várias coisas assim, né, E hoje a gente está aqui, então sim. Acho que é uma etapa vencida. E quando vocês começaram a contar, né, da história, eu falei, gente, vocês precisam contar isso para o mundo, para as pessoas que vão lá, né, vão no Pode Constelar, vão ver o que tem aqui e vão ver a história de vocês. Sim. Ô Suelen, você, como que foi a sua adolescência? A gente estava falando sobre isso, que tem muitos pais que eles acabam se perdendo, né, por falta de consciência, por falta de conhecimento mesmo, e não saber como conduzir os filhos hoje. Hoje eu vejo muitas dificuldades, e olha só que nós estamos falando de gerações, nós vamos falar de gerações lá atrás, mas que reflete também no hoje, né? Que mesmo a sua história, você é jovem, vocês são jovens, mas mesmo a história que vocês vão contar aqui, isso tem ainda no hoje. Então é muito triste de ver que tem tanta evolução, né, de informação, de tecnologia, e muitos pais presos ainda numa mentalidade de escassez, de falta de pertencimento, de saber quem que é e como se posicionar como mãe, como pai, para poder conduzir os filhos para um caminho mais saudável. Sim. E como que foi na sua adolescência, assim, você casou muito nova? Sim, minha adolescência, na verdade, acho que começa aí desde a gestação da minha mãe. Minha mãe foi casada com meu pai há 8 anos, namorada, depois eles se casaram, teve o meu primeiro irmão, e infelizmente, após o nascimento do meu primeiro irmão, meu pai começou a ter vida fora de casa, né? Então minha mãe já engravidou naquela situação, do meu pai deixando ela em casa, indo tendo outras relações fora do casamento. E quando eu nasci, na verdade, meu pai nem estava em casa. Meu pai tinha ido embora, tinha deixado a minha mãe. Então, eu creio que a gente já nasce com alguma herança, né, com vestígios desde a gravidez. Então, eu nasci, depois nasceu mais um irmão mais novo. E a gente cresceu numa família, minha mãe muito batalhadora, porém ela perdeu os pais muito nova, foi criada por irmãos, por tios, foi uma pessoa assim... Eu passei muito tempo sem entender isso. Hoje, na minha idade, hoje eu entendo, né, o que ela passou. Então, ela nos criou, só que o meu pai, eu vi todo esse processo deles de estar junto e não estar ao mesmo tempo. Então, eu fui uma criança que viu tudo isso.
E com 11 anos eu tive o meu primeiro namorado. Meu pai saiu de casa com 11 anos, separou da minha mãe com 11 anos. Refúgio, né? 11 anos pra querer namorar. Uma criança ainda, né? E ele pediu pro meu pai, nós pedimos pro meu pai deixou a gente namorar com 11 anos. Esse namorado, infelizmente, assim, eu amava ele, né? Primeiro namorado, porém me trouxe também muitos traumas, eu acabei sofrendo muito. Era uma pessoa extremamente ciumenta, era uma pessoa extremamente agressiva. E eu acabava me sentindo como se não tivesse ninguém para me proteger. Por mais que a minha mãe era uma grande mãe, fazia tudo pela gente, eu sentia a falta de uma imagem masculina. Sim. E eu sentia que ele sabia disso também, que eu não tinha uma imagem masculina para me defender. É uma sensação, né? De sentimentos. A pessoa sente, por isso que você atraiu. Quantos anos que ele tinha, o seu namorado? Ele tinha 15, quando eu tinha 11 anos, ele tinha 15 anos. E aí vocês namoraram quanto tempo? Nós namoramos 6 meses, esse meu primeiro namorado. Aí depois eu conheci uma outra pessoa, que é o pai do meu filho. A gente namorou e eu engravidei. Você tinha quantos anos? Eu ia fazer 14 anos. Uau, você tinha 13 anos. 13 anos. Um mês depois eu ia fazer 14 anos. E foi fácil? Não foi fácil. No primeiro momento, assim, eu falava, Deus, por que comigo? Por que comigo, né? E foi a única dúvida, assim, que eu tive. E passei por várias situações, mas eu nunca pensei em desistir ou abortar ou não ter aquele filho. Eu só perguntava, Deus, por que comigo? E até um dia, hoje mesmo eu estava lembrando, antes de vir do podcast, que eu lembro que quando a minha mãe contou para uma tia minha que eu estava grávida, e eu estava na janela escutando ela contar. E essa tia minha falou, mas você precisa levar essa menina para abortar. Como que essa menina vai ter um filho com 14 anos? Sim. E eu lembro da minha mãe falar pra mim, não vai não. Se ela não quiser ter esse filho, eu vou criar esse filho pra ela. E juntas nós criamos, ela me ajudou muito. Eu não parei de estudar em nenhum momento, minha vida não parou por conta do meu filho. Eu continuei estudando. Na própria escola, tinha mães de amigas minhas da escola que não queria que as filhas ficassem perto de mim, de uma outra amiga minha também, que engravidou muito nova, porque dizia que a gente era uma má influência para as filhas dela, né? Mas isso, te falar a verdade, hoje eu lembro, mas nunca foi algo que me desmotivasse ou que me afetasse. Eu sempre fui uma pessoa, assim, acho que desde criança, muito forte, de enfrentar muitas coisas de que uma criança não deveria enfrentar. Até sua mãe, né? Sua mãe, ela passou isso pra você, né? Até quando você ouviu ali, ela tava te passando força. Não, né? Exatamente. Se ela não criar, eu crio. Então, ela já tava te passando essa força. E como que você ia ter uma sensação, não é sensação, um comportamento diferente daquilo que ela te passou? Não tinha nem como, né? Sim, você aprendeu isso. Pra ela também foi difícil. Muito, né? muito difícil. A história dela. E tudo aquilo que você viu, que você sentiu, você também fez a mesma coisa inconsciente, você repetiu. Para você também não foi fácil, porque também para ela não foi, mas vocês conseguiram. E vocês foram no mais difícil, né, que é ter um filho, né? E eu acho, nem é o mais difícil, o mais difícil é tirar um filho. Nossa, muito. Porque nunca a pessoa passou por isso. Carrega, como eu atendo muitos clientes, pessoas que fazem abortos, acaba levando isso para a vida inteira e nem sabe, e sofre sem saber, e carrega um peso. E quando vai e coloca na constelação, ou vem para terapia, ela percebe ali... Aí que ela reconhece. Reconhece que foi a história dela, de peso, de culpa... fazendo outras coisas, entrando em relacionamento por culpa, estando em relacionamentos abusivos por culpa, sempre culpa. Mas culpa do quê? De um aborto que foi causado lá e a pessoa às vezes nem sabe. Então você tem uma história muito bonita. Seu filho tem quantos anos hoje? Hoje ele tá fazendo 23 anos, exatamente hoje. Exatamente. Anos. Parabéns! Que lindo! Obrigada. E ele é um exemplo, assim. Que Deus abençoe. Deus foi muito bom para mim, porque eu tinha apenas 14 anos, numa família desestruturada, né? Um pai ausente, uma mãe presente, muito presente,
porém uma mãe que não tinha diálogo, ela não aprendeu a ter amor, então ela não sabia dar amor, dar aquele carinho, ser aberta ao diálogo. Minha mãe sempre foi muito rígida, e eu acho que isso nos ajudou também hoje, eu e meus irmãos, sermos pessoas muito honestas, muito corretas, muito batalhadoras. É exemplo dela, do que ela passou pra gente. É família de mulheres fortes, né? Sim, com certeza. Eu tô montando um curso, aproveitar aqui, que é para pais consciente. E aí no curso eu tô falando sobre as gerações, né? A geração Baby Boomers, aí vem a geração X, a Y. E aí cada geração, ela tem um funcionamento. Tem uma vivência diferente daquela época, né? Sim. Aí, você falando, né, da sua mãe, ela te deu o melhor que ela tinha naquele momento. Tem muitas pessoas que ficam presas naquilo que foi passado, fica preso mentalmente e não evolui. Então, assim, tudo que você falou aqui foi coisa boa da sua mãe. Minha mãe sempre foi forte, minha mãe sempre, né? E tem muitas pessoas que ficam presas em coisas negativas e não prosperam na vida. Então, no meu curso, eu tô falando sobre isso, das gerações, o que passa na cabeça, né? De um adolescente, lá do passado, no hoje e daqui pra frente, né? Que a última geração é a geração alfa, que é a mais inteligente. Tô curioso pra ver isso. Depois vocês vão... Eu tô gravando ele, tá ficando muito legal. Eu tô bem feliz com esse curso. E você, Raul? Tá aí, nós estamos ouvindo a história da Sueli. E você, a sua história da adolescência, foi fácil? Eu sou o segundo filho de 5 irmãos. De pai, mesmo pai e mesma mãe, a gente é em 2, que são os 2 mais velhos. Eu tenho uma irmã. E aí depois minha mãe teve outro casamento, eu tenho mais 2 irmãos, e meu pai teve outro casamento eu tenho mais uma irmã lá, né? Só que eu convivi com meu pai muito pouco, tinha 1 ano e meio, salvo engano, eu não lembro, mas é o que dizem. Quando ele saiu de casa, minha mãe foi uma mãe muito nova, e aí as referências paternas e maternas sempre foram os meus avós, né? Tanto pelo lado do meu pai quanto pelo lado da minha mãe, mesmo o meu pai indo morar em outra cidade, morar longe, os meus avós paternos sempre estiveram muito perto, assim, eles foram muito presentes na nossa vida, tanto na minha vida quanto na minha irmã. Aí na adolescência eu tive as fases de estar um pouco longe desse contato familiar, assim, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, minha irmã, a gente sempre foi muito próximo, mas ela sempre teve a vida dela, sempre tive a minha. E aí eu tive alguns episódios de abuso e tentativa de suicídio na adolescência. Quantos anos você tinha? O abuso devia ter uns 10 para 11 anos. Foi bem na entrada da adolescência, né? Sim. Passagem da infância para adolescência. E a tentativa de suicídio, uns 13, 14 anos. E você lembra quem que cometeu o abuso? Lembro. Não era uma pessoa próxima, assim, não era da família. Foi numa excursão que a gente teve na época para Aparecida, salvo engano, Aparecida do Norte. E aí eu sou de uma cidade muito pequena e tudo mais. Não foi por negligência ou qualquer tipo de coisa da minha mãe, foi por uma eventual causa. Tipo, eu sempre tentei procurar um porquê e nunca achei. Mas a gente foi para Aparecida do Norte, são 600 quilômetros de distância. A gente viajou a noite inteira e nessa viagem o abusador ele relou nas minhas partes íntimas e meio que tipo assim, ele teve um episódio que eu lembro muito assim, que ele colocou um colchão no meio do corredor para dormir, né? Porque dormir em banco de ônibus não é muito legal, né? E aí no meio da viagem assim, eu tava dormindo, ele deitou assim e pegou o meu pé e colocou na parte íntima dele, assim, sabe? E aí eu acordei assustado, assim, e aí foram esses episódios. Não lembro da volta, isso ter acontecido de novo, mas na ida isso eu lembro muito claro, assim, eu tenho cenas muito, muito claras, né? E a tentativa de suicídio na adolescência,
era muito aquela época de início de bate-papo, daqueles bate-papos online e tal. Sim. E aí, eu lembro que a gente ganhou o computador da minha mãe e o computador ficava no meu quarto. E eu sempre gostei muito de informática, computação, eu sempre fui muito de jogar. E aí, querendo ou não, você nessa idade dos 14, 13, 14 anos, você tá entrando na puberdade, né? Sim. Então você tá com os hormônios à flor da pele, né? Sim. E aí teve um episódio de uma troca de mensagem e ligar o webcam, sabe, nu. E aí eu fui ameaçado, a outra pessoa do outro lado, que até hoje nunca descobri quem é, nunca soube quem é. Ela ameaçou de jogar os meus vídeos na internet, distribuir. E a gente é de cidade pequena, você tem muito isso, né? De todo mundo conhece todo mundo. Caraca. Então foi um episódio muito pesado, assim. E aí eu nunca tive um diálogo muito, muito aberto, assim, com a minha mãe também, de tipo, pra tentar compartilhar com ela, pra pedir ajuda e tal. Um dia depois do ocorrido, né? Eu tava muito mal, assim, muito, muito triste. Já imaginando mil coisas, o que vai ser da minha vida, né? Nossa. E aí depois, uns 2 dias depois, fui pro colégio. Quando eu voltei, a minha mãe dava aula o dia todo, ela é professora. A minha irmã trabalhava numa loja de roupas, lá na minha cidade. E aí, o período da tarde, eu jogava bola ali pro final da tarde, ia pro futebol. Mas no início ali da tarde, entre o almoço e até esse horário, eu ficava sozinho em casa. E aí eu falei, vou tirar minha vida, vou me matar e tal. E aí eu até, quando eu me libertei disso, né? E aí quando Jesus entra na nossa vida, você começa a identificar algumas coisas o porquê que eu tô aqui hoje, o porquê de tudo isso e tal. E aí quando aconteceu isso, hoje eu consigo discernir que foi o Papai do Céu que teve, porque eu peguei uma faca dentro da gaveta e fui pra cama pra tentar tirar minha vida. E aí, quando eu tentei ceifar a vida, né, tentei me furar, eu dormi, eu apaguei, assim, eu não consegui continuar com o ato. E aí, quando eu acordei muito próximo da aula do futebol e eu não achei a faca não estava perto de mim. E aí, depois eu fui ver ela dentro da gaveta. E aí, as coisas foram passando, eu consegui compartilhar com a minha mãe. Aí a gente fez contato com o advogado, né? Tentou descobrir quem que era, mas não descobrimos e tal. Mas, em resumo, não tive as minhas imagens vazadas. Mas foi um episódio que me marcou muito, assim, principalmente nessa idade, assim, eu acho que virou muito a chave da minha vida, assim, de como eu comecei a conduzir minha vida, minha fé aumentou muito. Todo mundo fala assim, hoje eu sou da igreja evangélica, né? Hoje eu sirvo a Jesus Cristo. Mas a minha aceitação a Jesus não foi numa igreja evangélica. Não. Ela aconteceu numa igreja católica, nesse episódio. Nessa época. Porque eu tava nessa hora muito, muito mal, assim, eu não sabia o que fazer. E aí eu falei, nossa, quem que vai me salvar? E lá na minha cidade, as praças ficam com a igreja aberta durante o dia. E aí eu tava passando do lado da igreja, assim, e eu falei, aí eu entrei, e ali eu entreguei minha vida para Jesus. Bem nesse dia, assim. Devia ser umas 2, 3 horas da tarde, assim, um calor, porque no interior era muito quente. E aí foi nesse episódio que eu entreguei minha vida para Jesus. E aí, desde lá, a minha vida mudou muito, assim. Eu tive um amadurecimento muito cedo, né? Uma visão de vida muito cedo, muito desenho do que eu queria ser como pessoa, como eu queria ter minha família. Então, isso, querendo ou não, foi muito traumático, mas ao mesmo tempo eu tive uma virada de chave muito, muito forte, assim. Sim. Eu acho que nada é por acaso, então algum motivo teve. E por esse motivo ter acontecido, hoje eu tô aqui. Então, mudou tudo, mudou muito meu pensamento, meu jeito de ser, mudou muita coisa. E você traz uma informação muito poderosa, né? Vocês dois com a história. Você contando, imagina, você tá falando de quanto tempo isso atrás? 15 anos atrás. 15 anos atrás. E tudo que você falou de 15 anos atrás que vocês passaram, hoje ainda, infelizmente, ainda tem tudo isso.
Exato. Né? Tem os jovens de 13 anos que a mente adolescente ela é dramática. Então, uma coisa que acontece, igual esse caso aí, nossa, eu vou vazar suas fotos na internet. Tem até hoje. Aí o jovem, ele pega essa informação e fala assim, meu Deus, acabou minha vida. Porque a mente adolescente é dramática, né? Nossa, olha que todo mundo vai ver o que eu fiz, né? Gera uma culpa. E aí esse jovem passa várias coisas na cabeça. E por que muitos jovens hoje, eles não vão falar com os pais? Pai, tá acontecendo isso comigo, ó, mãe, tá acontecendo. Muitas das vezes, pelos meus atendimentos, os filhos, adolescentes, não confiam nos pais. Sim. Por não confiar, porque o pai vai julgar, mas você fez isso, porque se você não tivesse feito isso, aí ele não quer pegar essa culpa, né? E aí ele acaba não contando, quando vê, tá com esses pensamento suicida, aí envolve com pessoas erradas, vai para drogas e vai para outras coisas aí, né? Uma coisa que tipo assim, foi uma virada de chave, por vir de cidade pequena, e você tem muito esse conceito da sua ramificação de amizade, né? De conhecer muita gente. E aí você também começa a crescer e começa a conhecer pessoas da região, começa, né, a ampliar seu círculo de amizade. Sim. É natural isso. E aí depois que isso aconteceu comigo, veio aquele boom de informação. Então veio o Facebook, veio o WhatsApp, veio o Instagram e tudo mais. E aí ocorreu esses tipos de episódios com conhecidos. E aí quando essa informação chegava em mim, eu reprimia a pessoa que às vezes me mandava ou colocava em algum grupo que eu tava. Porque para você saber o que essa pessoa tá sentindo é só você passando. Sim. Não adianta, às vezes a gente fala assim, eu sei o que você tá sentindo, ou eu imagino, não, muito difícil. Sim. Então isso foi uma virada de chave a ponto de, tipo assim, ter mais empatia pelas pessoas. Então, assim, quando eu recebi esse tipo de conteúdo, eu reprimia, eu falava assim, gente, a gente precisa pensar um pouquinho no que essa pessoa tá passando. Se ela fez isso de propósito ou não, não cabe a gente julgar, não sou eu que vou julgar. Mas às vezes isso saiu, não é pra você estar vendo, ou não era pra eu estar vendo, entendeu? Legal. Então eu sempre interrompi esse ciclo. Então sempre quando eu nunca fui de compartilhar esse tipo de conteúdo, porque eu sempre me coloquei num lugar. Eu falei, poxa vida, e talvez isso foi um sofrimento, uma tentativa de suicídio, alguma coisa que impactou muito a vida dessa pessoa. E eu vou... o meu papel aqui é seguir com isso, né? Com esse tipo de conteúdo. Eu acho que a gente precisa romper um pouquinho isso. E aí, por isso que eu falo que foi uma virada de chave nos pensamentos, dessa empatia, de você olhar o seu próximo com outros olhos, e não um olhar de julgar, né? Eu sempre falo pra Suelen, assim, o julgar é muito pesado, né? O julgo, né, é muito pesado. E, querendo ou não, é natural do ser humano fazer isso. Porque, às vezes, a gente se coloca no lugar da pessoa e, às vezes, fala assim, mas se fosse comigo, eu não faria assim, mas... E aí, você fala assim, mas por que a pessoa fez assim? E quando você começa a responder essas pequenas perguntas, você chega num racional que, às vezes, fala assim, nossa, não sou nada pra falar dessa pessoa, entendeu? Uau. Então, por isso que foi importante essa virada de chave, assim, isso foi muito bom. Me amadureceu muito como pessoa, de tudo, assim. Tanto que quando a gente casou, eu era jovem, né? Eu tinha 22 anos só. Nossa. E aí eu casei, ela trouxe o Lu, né, pra morar com a gente. E aí ele entrou na minha vida com 13, 14 anos. Nossa, então era uma criança cuidando do adolescente. Então a gente meio que teve essa caminhada junto, assim. E foi muito bom pra gente, assim. Eu acho que ele amadureceu muito, eu amadureci muito como pessoa. Porque aí quando você sai de casa, você só tem você pra cuidar. Você é mais inconsequente, né? Você não pensa tanto, você faz mais por você, não faz pelas pessoas. E aí, quando a gente casou, aí eu falei, poxa vida, hoje eu tô saindo e não é por mim, é por alguém. Enfim, aí a gente tá aí hoje. Quanto tempo 10 anos. 10 anos já. Estamos nessa vida aí de casados. E aí a gente teve a nossa princesinha. Tem 3 agora, né? Fez 3 anos. Que lindeza. Então, uma família linda, né? Linda. Tudo que vocês passaram, né? Você contando a sua história, o que você passou. Você acha que o que você passou, isso fez também
com que vocês se juntassem, a energia, de você saber, igual você falou de empatia, você vê que, poxa, né, uma mulher que casou cedo, teve filho cedo, passou por tantas coisas, que legal, eu também passei, vamos se unir, vamos se juntar aqui, vamos fazer algo extraordinário, vamos fazer coisas diferentes, ajudar outras pessoas. Foi isso? Eu tenho certeza que foi, porque eu tive o meu primeiro casamento, que foi com o pai do Luiz Eduardo, né? Que quando eu engravidei, a gente acabou se casando, ficamos alguns anos juntos e depois nós se separamos. Tive esse primeiro namorado, que foi pra mim traumático, né? Uhum. E depois eu acabei casando com outra pessoa, porque, querendo ou não, ainda a relação minha com a minha mãe era muito de bater de frente, por mais que eu sabia que ela era uma mulher forte, e não sei qual motivo, provavelmente algo que precisa ser constelado, né? Constelar, isso aí. Sim, exatamente. E a gente batia muito de frente, porque eu era ainda uma adolescente, né? E eu casei novamente, fiquei alguns anos com uma outra pessoa, e depois, quando eu conheci o Raul, eu falei, é essa pessoa que eu quero pra mim. Eu quero casar com ele, porque era tudo que eu não tinha tido até então. Nem com o pai, nem com o namorado, nem com o ex-marido. Ele era uma pessoa que amava o meu filho, porque querendo ou não era só eu. E nunca foi. Depois que eu tive o meu filho, eu sempre sabia que não seria mais só eu num relacionamento. Sim. Que tinha eu e tinha meu filho. Se não aceitasse o meu filho, não daria certo, porque ele faz parte de mim e vai fazer para sempre. Então o Raul aceitou de braços abertos, com todo amor, com todo carinho, e isso me fez apaixonar por ele. Esse primeiro contato de amor pelo meu filho. Foi o que exatamente. Ele é uma pessoa incrível, né? Mas esse amor que ele teve com o meu filho, mesmo antes da gente ter alguma relação, fez eu me apaixonar pela pessoa dele. Você passa já uma informação poderosa aqui para as mães solteiras, né? Que estão separadas e têm filhos. Pensar sempre assim, porque tem muitas mães que acabam, né? Ah, não, mas meu filho vai crescer e vai me deixar, e aceita um relacionamento coisa, né? abusivo, por não se conhecer, né? Por várias questões. Natural, né? Fragilidade, né? E acaba deixando o filho. E aconteceu comigo também, Sueli. Eu engravidei com 17 anos, numa época também que meus pais eram muito rígidos, e eu queria sair de casa. Eu não casei porque eu me apaixonei, eu só queria sair de casa. Isso mesmo. Meus pais, assim, eu não podia ir brincar, né? Falar brincar, 17 anos, Raul, parece que não. Se falar 17 anos hoje, a pessoa ri na sua cara, né? Mas nos meus 17 anos, há 30 anos atrás, era aquela menina de hoje de 11, de 12 anos. Sabe, mais inocente. Então, meu primeiro namorado, que foi o meu primeiro tudo, que eu tenho o Renan, não me arrependo, porque eu tenho o Renan, hoje tem 29 anos, e com 17 anos eu só queria sair de casa. O meu primeiro namorado, ele era mais velho 7 anos, ele tinha 24, e aí eu queria, né, eu quero sair daqui. Ele me prometeu várias coisas, né, não, nós vamos casar, mas não era, né, ele também era um jovem de 24 anos naquela época, né, queria se divertir, e eu engravidei nessa brincadeira aí, mas nós casamos, fiquei 3 anos casada com ele, com o pai do Renan, e não me arrependo pelo meu filho. Mas depois, né, que nós separamos, porque eu era imatura. Sim. E ele também. Então, um relacionamento que não ia dar certo. Principalmente por causa da minha mentalidade e a dele, né? E aí, depois de muitos anos, aí me casei de novo. Aí depois veio o João Vitor, depois de 8 anos de diferença. E fiquei 5 anos casada também, imatura. Então, assim, o que eu falo de mim? O que faltou? Conhecimento, autoconhecimento.
de ler, de estudar. Era só aquele mundinho, sabe? Travado, achando que era aquilo ali. Não, tem que casar, tem que ter filho, tem que cuidar da família. Aí você vai casa, entra pra uma família, aí você vê que não é aquilo, porque vem os problemas, e não é esse amor, não é tudo isso, né? Vocês casaram por amor, vocês têm um projeto lindo, que eu quero depois que vocês contem desse projeto, mas com toda essa vivência, com os filhos já, né? Com filho de um marido, depois de outro, e eu querendo viver a vida, me divertir, porque não tinha vivido, não tinha... Não viveu essa fase. Queria curtir, né? Então, depois que eu comecei a estudar, que aí tudo mudou. Aí mudou minha mentalidade, aí isso, que eu fui me relacionar. Hoje eu sou casada há 16 anos, né, com o Gilson, e depois eu engravidei dele, mas nós perdemos o Pedro, e foi algo assim, que a gente uniu o amor, ele aceitou meus filhos, e hoje nós estamos aí, 16 anos casados. É super bonito, sabe, de ver como ele trata meus filhos, o que eu precisar. Mesmo meu filho hoje com 29 anos, o João Vitor com 20, o que meus filhos precisar, ele tá ali, pode contar. Exatamente. É um padrasto presente. E nós temos essa ligação que nunca vai separar, que é os nossos filhos da gente. Por mais que eles sejam adultos, que sejam casados, se não tiver esse respeito do outro com seu filho, o que dói neles vai doer na gente. Vai. A falta de respeito com eles vai doer na gente. Então, querendo ou não se sustenta um casamento onde o marido não respeita o seu filho de outro casamento. Exato. Então, foi isso que aconteceu comigo. E com o Raul foi totalmente diferente. Hoje o Raul é um pai para o Luiz Eduardo, ele reconhece isso, que é um pai. Tudo que o Luiz Eduardo fez a partir de então, ele esteve junto. Nós somos muito amigos do pai do Luiz Eduardo, que é uma pessoa incrível. Então, tudo a gente está junto. Em todas as festas nós estamos comemorando junto com ele. Legal. E isso eu acho que foi um diferencial. Total. Para ele, o crescimento dele, porque eu vivi isso dos meus pais não conversarem. Olha. E isso foi muito traumático para mim. Então, desde a minha adolescência, eu pensava, se um dia eu tiver um filho e eu separar, eu não quero ficar de mal do meu marido. Porque isso vai atrapalhar meu filho, porque eu sabia que atrapalhava a mim. Consciente, né? Exatamente. E você atraiu. E foi o que aconteceu. E hoje nós somos muito amigos. E o Luiz Eduardo é uma pessoa que é um exemplo, assim. Um exemplo de homem. Ele puxou muito o bom do pai, o bom da mãe, o bom do padrasto. Ele é uma pessoa... Da família, né? Um todo. Eu acho que não tem como ser diferente, né? Se é isso que você planta, é isso que você vai colher. Na minha família também é assim. Quando hoje, né, eu tenho meus netinhos, então a gente vai se reunir, olha que legal, né? Imagina se fosse ao contrário, vem os netinhos, porque a família continua crescendo. Sim. Aí tem uma festa, eu não vou porque o meu ex vai, e como que eles se sentem, né? Exato. Não, hoje não, hoje tem aniversário do netinho, encontra todo mundo, às vezes sogra, meu marido, e cumprimenta, senta na mesma mesa, lindo de ver. Isso é maturidade, né? Maturidade. Acho que é a Uma questão vida resolvida, né? Isso. Quando eu conheci ela, não foi... A gente não conversou, né? Mas ela era uma gata. E isso que me chamou a atenção. Não é, né? Essa mulher. E aí... Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi essa questão da valorização dela própria, assim. Ela era muito determinada. Legal. Nunca teve problemas de se autoaceitar, assim. De se conhecer como mulher, sabe? Isso foi muito bom pra mim, assim. Porque... Eu saí do meu nicho, né? Quando a gente se conheceu, né? Quando a gente se conheceu, não se envolveu, mas quando a gente se conheceu, eu não parece, mas eu usava brinco e tinha um piercing na boca. Sério? Como que era isso? E eu ia pra faculdade com uma camiseta de time, bermuda e chinelo. E eu sou assim até hoje. Simplão, eu não sou uma pessoa que eu sou muito tranquilo, assim. Eu gosto de estar confortável, independente do local. Hoje eu sei diferenciar, porque ela me ajudou a diferenciar como eu preciso me portar em alguns locais. Sim. Mas eu gosto de estar confortável, assim. Eu não gosto de ir por forçado, alguma coisa assim. Isso sempre me incomodou um pouco. E aí, quando a gente se conheceu,
a gente começou a conversar e tudo mais, essa maturidade dela de vida, eu acho que o amor que ela tinha pelo filho, né, tem pelo filho, isso me chamou muita atenção, porque eu sempre me imaginei, tipo assim, o jeito que ela tratava o filho dela, se a gente tivesse o nosso, seria como ela iria tratar o nosso. Legal. Então, essa visão, assim, falei, poxa, eu acho que é ela. E aí, mas assim, foi muito bom, foi uma... Quando a gente casou, foi um processo muito difícil, nunca faltou nada em casa, graças a Deus. Mas a gente dormia no chão, não tinha sofá, tinha só geladeira, máquina de lavar. A gente não tinha nada de luxo, assim, né? Sim. Aí a primeira cama nossa, acho que foi minha sogra que deu, pra gente conseguir sair do chão. Que legal. E aí foi uma evolução. Né? E aí a gente veio pra Barueri, foi quando primeira vez que a gente veio morar em São Paulo. Foi bem nessa época aí, 2017, né? Foi. 2017, 2018. Enfim, aí o Lu veio, viveu toda essa época com a gente, depois ele foi fazer faculdade e agora se formou. É um homem, né? Já tem a vida dele. Mas estamos aí, é uma pessoa que eu amo, o Lu, né? Eu gosto muito, muito dele, assim, como pessoa, a gente se dá muito bem. E, consequentemente, a gente constituiu família. Lindo. E aí, estamos aí. Ô, Raul, você sabe que teve cientificamente foi comprovado que quanto mais problemas a gente passa dentro de um relacionamento, mais a gente fica preso nessa relação. Mais a gente ama, mais a gente quer ficar perto, sabe? E tem muitos casamentos que, mesmo que passou muitos conflitos, e esse casal, né, pega aqueles conflitos, mesmo querendo separar, não consegue separar, já ouviu falar? Nossa, eles brigam demais e não conseguem separar, porque passou por muitas situações, então tem uma ligação muito forte em relação aos problemas, né? E quando tem essa consciência, essa maturidade, faz o diferente, que eu vejo hoje vocês fazendo. O projeto Alcance, ele nasceu como? Olha, a gente é membro de uma igreja aqui em Barueri, né? A Viva Church. Fica ali na Tocantins 280. E foi por a gente tem o nosso bispo Alex. E aí ele estava com um projeto de ir para Portugal com a família, por conta de negócios e tudo mais. E aí ele chegou num dia na gente e falou assim, o projeto Alcance é de vocês. E a gente, com a consciência cristã que a gente sabe que antes de tudo ele orou, ele, né, jejuou, ele procurou entender quem seriam as pessoas. Então, ele não escolheu a gente por escolher. Assim. Tocou, né? Ele teve uma resposta de Deus e aí, consequentemente, escolheu a gente, né? E aí esse projeto Alcance, ele veio muito numa hora que a gente estava mudando o nosso caminho, assim, mais para a questão de empresarial, questão de trabalhar muito e tudo mais. E aí, quando esse projeto Alcance caiu no nosso colo, a gente falou assim, opa, calma aí que Papai do Céu é mais importante que tudo isso. E aí a gente começou a dedicar tempo a isso, a gente começou a fazer, e é isso. Então, hoje ele acontece todo último sábado do mês. A gente leva comida, né, marmita pro pessoal em situação de rua, de vulnerabilidade. E aí na Páscoa teve ovo de Páscoa, agora no último teve uma lembrancinha com suco, alguns doces, né, e tudo mais. E a gente cozinha ali na igreja mesmo. E aí sai para distribuir nos locais onde esse pessoal tá. Acho que é uma forma de se aproximar desse pessoal e ao mesmo tempo falar uma palavra de conforto, né? Acho que é importante. Esse último foi muito bom, né? Foi. Você estava presente, foi. Né? A gente teve gente que reafirmou Jesus na vida dela, mesmo ela estando com dependência química e tudo mais, mas essa reafirmação é muito importante para o mundo espiritual, né? Acho que move muita força, assim. Então, isso foi muito bacana. Eu acho que de tudo que aconteceu, além do menininho que ele ficou muito feliz de receber o doce, eu acho que essa visão dessa fé, né, dessa pessoa, né, que chama Andréia, foi muito, muito impactante para mim. Eu acho que me marcou muito, assim. Tem vídeo lá, né? Tem vídeo lá no Instagram. Depois vocês vão passar o Instagram aqui. Já pode até passar, né, já o Instagram pro pessoal de casa. Qual que é o seu Instagram, Raul? Você não tem? Olha, eu vou te falar. Eu não tenho rede social. Faz uns 10 anos que eu não tenho.
E o Projeto Alcance está onde? O Projeto Alcance está no Instagram da igreja. Tá no Instagram da igreja. Tá no, como que tá o Instagram da igreja? Acho que é @VivaChurch, né? Arroba Viva Church. Preciso confirmar. Não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, E outra coisa, você falou uma coisa, só voltando lá na sua fala, quando você falou assim, eu me sentia desconfortável, né? Teve várias fases da sua vida que você se sentia desconfortável. E aí eu lembrei do que você falou, que você passou por situações de abuso onde você se sentiu desconfortável também, né? Então, o inconsciente, a gente acaba fazendo coisas na nossa vida no hoje por causa de informações que a nossa mente, por mecanismo de defesa, ela tá te cobrando e ela quer te proteger. E aí tem coisas, situações que você gosta, você falou assim, eu gosto de me sentir confortável, tá vendo? Porque na sua infância, que tá instalada isso me deixou desconfortável. Te deixou desconfortável, mas várias cenas, sabe? Não é uma só. São várias, desde criança. Que você ficou desconfortável de não ter o pai perto, desconfortável de uma reunião na escola e seus pais não estarem ali. Isso gera um desconforto muito grande com a criança. Isso foi, acho que eu nunca tive. Eu não me lembro dos meus pais irem em reunião. Isso é um desconforto. E eu acho que não era por conta do cotidiano mesmo, Sim. assim, é natural. E tá tudo bem. Tá tudo bem, É só ter essa consciência, sabe? Então era um desconforto infantil que vai vindo fases, né? Vai vindo fases, aí entra na adolescência, aí vem outro desconforto que foi aquele que você falou do abuso, é um desconforto, né? E ali você era uma adolescente que precisava de um adulto, que tem um adulto aqui que era para estar protegendo, tá fazendo algo. É um desconforto muito grande. Aí, quando você vê no hoje, você fala, eu gosto de me sentir confortável. Porque tem informação que a sua mente, quando você tá confortável, o jeito de vestir, é o jeito que você se sente livre. Entende? Que não importa o que a pessoa vai pensar, eu sou assim mesmo, quer ver? Isso mesmo. Então, a nossa mente, ela é muito legal quando a gente vai buscando, né, conhecimento para a gente saber o porquê que eu funciono desse jeito. Por que eu penso assim? Por que isso me deixa confortável? Por que isso aqui não igual você falou assim, eu tentei que ele colocasse uma roupa, né? Mas é porque ele tem uma informação por mecanismo de defesa que é dele. E aí as pessoas, quando elas não entendem, geram os conflitos, porque nós estamos falando de casamento, porque nós estamos falando de filhos. Aí vem os conflitos. Então é um respeitar o outro, porque você não sabe o que ele passou, você não sabe o que ela passou na infância, né? Mas tem uma ligação muito grande, que vocês estão em busca de algo maior, que eu vejo no projeto, vocês lá na igreja. Nossa, você fala lindamente lá na frente, falando de famílias, passar a informação, né, do projeto, buscando que as pessoas interajam também no projeto Alcance para poder ajudar. Sim. E falando disso também, vocês pedem ajuda para outras pessoas, aproveitando o podcast, né, que a gente já faz um corte aqui para as pessoas ajudarem também no projeto. Sim. Esse projeto, eu sempre gostei de ação social, eu sempre gostei de ajudar. Isso já foi algo da minha infância. Minha mãe sempre foi assim. E eu também, e junto com a igreja ali, eu sempre me envolvi nos projetos sociais. E quando foi entregue a nós esse projeto, né, não foi algo do nada, né? Deus já vinha maturando isso no meu coração desde de criança, né? De gostar de ajudar, de gostar de projeto social. E eu já tinha ido em alguns com a bispa, já estive junto de outros projetos da igreja com ela. Ela falou, não vejo outra pessoa senão você à frente desse projeto, né? E para nós tem sido uma emoção muito grande, porque é um projeto que leva não só um alimento para o corpo, mas um alimento para a alma. Sim. É um alimento que a gente faz com muito amor, e o nosso desejo e a nossa oração em cima de tudo aquilo que é entregue é que as pessoas saiam da rua, é que as pessoas se reconheçam, é que as pessoas saiam do vício, da prostituição, de todo o mal que está na rua, de todo o sofrimento da rua.
Saber que elas são amadas, né? Sim, independente da exatamente. situação que elas estão ali. Sim, e é esse o que a gente busca, é isso que a gente busca levar. Um pouquinho de alimento, que a gente vê que alimenta o corpo, e alimento para a alma, é um abraço, é um carinho, é uma oração, porque muitos não têm coragem, ou acham que não são dignos nem de entrar numa igreja. Então a gente vai até eles. A gente vai com oração, a gente vai com carinho. E eu acho que isso transborda, dá pra ver na gente por fora, né? Sim. O amor, a vontade de fazer aquilo. E tem crescido cada dia mais. Graças As pessoas a Deus. têm nos procurado para poder estar ajudando. Assim, é uma alegria para nós, porque quando nós recebemos esse projeto na mão, eu pensei, eu posso fazer esse projeto sozinha. Eu não preciso de ajuda. Uau. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração. Esse projeto não é seu. Nossa. Esse projeto é nosso, esse projeto é da igreja, esse projeto é das pessoas. E eu senti que Deus queria ver o envolvimento de cada pessoa com os projetos, com os dele, né? Com os filhos dele. Não era o meu envolvimento, porque ele já conhece o meu coração. Então ele estava dando oportunidade para outras pessoas se envolverem também. E é o que vem acontecendo. Com facilidade. Com né? facilidade. Então você que quer doar, @VivaChurch, pode mandar uma mensagenzinha lá no direct, que chama, né? Acho que é isso. Eu sou meio desatualizado social, pessoal, desculpa. Mas manda uma mensagem lá no direct e aí a gente entra em contato. Enfim, você quer ajudar, quer compartilhar, acho que é muito importante. E aí lá você vai seguir a nossa rotina, vocês vão ver como que esse projeto vai evoluir. E a gente tem outras ideias, né? Várias ideias aí. Sim, sim. Que a gente não vai contar agora. Mas Nossa, que curiosa. só acompanha que vai ser importante. Então acompanham lá, gente, no Instagram. E não é só o alimento também. Não é só um suco, um alimento, é o tempo também. Sim. O tempo é mais valioso ainda Isso do aí. que o alimento. Eu creio que o tempo, o carinho, a disposição, Deus se alegra e eles se alegram também. Sim. E você sabe que toda vez que eu entro num projeto e eu tô gerando algo, sempre abre uma porta. É muito louco. É natural, né? É natural. Eu trabalho com os projetos lá no Ser Consciente que tem lá em Ribeirão Preto, né? Eu trabalhei durante muito tempo lá. Depois tem um projeto lá em Ribeirão da Paulinha também, maravilhosa. E toda vez que eu tô fazendo algo assim pro projeto, abre portas para mim. Aí agora eu tô no projeto Alcance, que também foi um presente, né? O dia que eu vi vocês falando lá na igreja, eu falei assim, nossa, eu quero poder fazer parte um pouquinho que eu faço, né? Quero fazer parte de estar ali também, naquele momento, igual você falou, do tempo. Então, eu quero agradecer vocês pelo projeto, quero agradecer vocês pela história de vida que vocês trouxeram aqui pro Pode Constelar. Quero agradecer por você, Raul, ter contado em relação do abuso. É muito importante, muitos pais, né, nem sabem que os filhos passam por isso ainda hoje, infelizmente. Eu acho que isso é um ponto muito importante, da proximidade dos pais e filhos, né? Sim. Às vezes o filho tem um medo da reação do pai. Sim. E o pai às vezes se julga por não conseguir ajudar o filho. Então, quando essa barreira é rompida, uma distância, você tem uma aproximação mesmo, né? Os pais, eu sempre falo, não só os nossos filhos, mas é questão de julgar, né? Eu acho que eu já falei isso um pouquinho mais cedo. A gente não pode julgar, assim, a gente não tem essa capacidade de julgar. A gente tem que fazer o que está na nossa alçada, o que é possível. E se é possível, vamos fazer, entendeu? O julgo não é nosso, o julgo é de Deus, assim, não sou eu eu não consigo fazer isso, tá? Então, eu acho que é importante essa aproximação entre pais e filhos, assim, é muito importante. Então, você que é pai, você que é mãe, esse diálogo aberto é muito importante. Esse contato, tanto para pai e mãe, quanto para casal, né? Sim. Eu acho que rompendo também a barreira do casal, rompe muita coisa para os filhos. Sim. Então, o isso casal ajuda unido, muito. O casal que vão na igreja, que ora, né? Você tá sendo referência maior para os filhos. É isso aí. E os filhos vê que ali foi assim, né? Que você criou seu filho. Então, quero dar os parabéns para vocês como família. É uma honra, de verdade, receber vocês aqui. Faz tempo, né, que eu fiz o convite. Eu falei assim, não, gente, tem que marcar logo para trazer essa informação aí para os pais, para as famílias, né? Levar Deus
como você falou muito bem aqui, falou lindamente em relação a Deus, o que mudou na sua história. Você foi buscar muitos jovens que estão assistindo aqui o Pode Constelar, gente, você jovem, busca Deus, que esse é o momento. Sim. Quero agradecer vocês. Você já deixou seu Instagram, não só da igreja? Tem o seu também, né? Tem o meu. O meu é particular, é suelen.costa. E eu queria deixar uma mensagem também. Esse podcast foi muito importante, falar de adolescência, de tudo que aconteceu na minha adolescência. E eu acho que a palavra-chave, assim como o Raul trouxe também, que aconteceu na vida dele, na minha também, foi a falta de comunicação. Uau. Que é um grande problema, eu acho que entre pais e filhos e entre casal. Total. Eu aprendi muito a ter comunicação com o Raul e hoje, graças a Deus, hoje não, desde sempre, assim, a gente foi muito aberto, a gente foi muito amiga, a gente... Não posso falar que somos perfeitos, mas estamos em busca disso. Mas nós somos um casal que dá muito certo porque a gente tem comunicação. A gente entende os defeitos dele, eu busco entender, os meus ele busca entender. E o que assim, uma falha minha, porque eu não aprendi isso, minha mãe não teve isso, e eu carreguei isso também, da falta de comunicação. De ir guardando... E chega uma hora que aquilo que você vai guardando, ele explode, né? E minha mãe não teve também essa facilidade, porque provavelmente ela também não teve, meu pai também não teve. Então, essa falta de comunicação, de confiança, de amizade, poderia ter mudado muita coisa na minha vida. Poderia ter muitos erros. Poderia ter mudado, não. Você tá aí porque... Nós vamos mudar, juntos nós vamos fazer isso, vamos se unir. Não, e erros acontecem na nossa vida e o importante é a gente amadurecer e entender e aceitar e ajudar outras pessoas. Sim. Foi um erro de falta de comunicação? Sim. Aconteceu. Eu tinha medo de falar para ela, tinha medo de falar que eu ia tomar um anticoncepcional e eu preferi não tomar com medo dela ver. Entendeu? Então foi um erro meu. Eu creio que a falta de uma visão masculina, de uma pessoa, de um pai mesmo, fez muita falta para mim na infância. Eu esperei muitas vezes pelo meu pai em desfile, que eu gostava muito de desfilar, e eu ficava tão feliz, esperava por ele, ele não vinha. Depois veio o meu filho, eu esperava ele ir nos jogos do meu filho, ver o meu filho, ele não ia. Então foi muita falta assim, da presença masculina e que acarreta alguns problemas pra gente depois. Hoje, depois que eu encontrei a Jesus, que eu sirvo a Jesus, eu falo que eu estou curada, né? Mas o que eu tento é evitar que as pessoas cometam erro, cometam suicídio, se separem. Então hoje... Por falta de informação. Por falta de informação. Diálogo, né? Por falta de diálogo. Tudo que eu passei... Hoje, quando eu vejo uma adolescente grávida, eu consigo sentir aquela dor no meu coração. Nós vamos montar algo para a gente poder trazer mais informações, que é poderosa. No meu curso, eu estou falando muito sobre isso também. Mas quero te agradecer, viu, Sueli? Quero te agradecer, obrigado, Raul, por vir, por pegar o tempo de vocês, sair lá da cidade de vocês para estar aqui, para passar essa informação. E já pensei em algo aqui para você trazer isso para o seu Instagram. Quero deixar um brinde para vocês, um presente para marcar esse momento também, para vocês levarem para casa. Que honra! Peraí que o Billy vai trazer pra gente. É um carinho meu do Pode Constelar e da Argentina Ice Cream, que traz aqui uma gostosura que tá aqui dentro desse copo, dessa caneca, para você e para você. Obrigada, que carinho, viu? Obrigada pelo carinho. E vamos brindar esse momento já com essas canecas novas, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Sucesso. Sucesso a nós. A nós.